Olá, tudo bem? Hoje, primeiro vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um vídeo. Eu tenho um colega outro dia, ele me abordou e falou: Ô Nilson, eu sempre estou assistindo os seus vídeos. Você fala muito de Deus, né? Ele achou estranho. Será que é estranho a gente falar de Deus? Eu agradeço a Deus, gente. Sabe por quê? Por tudo que Ele tem me dado. Que na realidade eu não tenho nada, tudo que eu uso é de Deus. Então eu agradeço a Deus todos os dias, todas as horas. Sem Deus, eu não vou a lugar nenhum. E a Bíblia diz que nós devemos se considerar aqui na Terra, porque aqui nós estamos uma passaginha, né, gente? Daqui a uns diazinhos tão poucos. Então nós devemos se considerar peregrino e forasteiro. Então, gente, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, Minha História na Estrada, onde eu venho falando um pouco de mais conforto e mais segurança e um melhor atendimento. E hoje nós vamos continuar falando o mesmo assunto, só que nós vamos acrescentar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho do meu aprendizagem nos treinamentos por onde eu passei. Eu falo assim, por onde eu passei, mas a minha vida é pelo menos 70%, 80% ou mais foi na Expresso Guanabara. Eu participei antes da Guanabara um treinamento, só que foi na época que eu passei pela Transbrasiliana, foi uma passagem rápida, mas eu tive um treinamento importante lá, muito bom. Todo treinamento, gente, é importante, porque o treinamento não é só para ensinar. O treinamento são muitas coisas, lembretes, por exemplo, né? Às vezes você até, eu já sei disso, eu já participei, eu já vi isso, mas deixou de lado, esqueceu. Não só o profissional, não só o motorista, mas todo ser humano, ele precisa ser lembrado. Isso é muito importante. Lembrar, lembretes, isso é importante. Gente, quando eu entro, eu acho que não é só eu. Quando a gente entra numa sala de treinamento, a gente entra pesado. Pesado de tudo, de dúvidas e outras coisas que eu não vou nem falar aqui. Quando você sai, quando você termina o treinamento, você sai leve. Sabe por quê? Todas as dúvidas ficaram nessa sala de treinamentos. Tudo que você fazia de errado, você vai corrigir ali naquele treinamento. Então, todo treinamento é importantíssimo, gente. Que pena que tem uma minoriazinha que não gosta. Já eu amo, se eu pudesse. Tem cara, tomara que eu já termine. Vamos para sair fora, para o lanche. Eu queria ficar o dia todo, a semana toda ali em treinamentos. Eu amo treinamentos. Eu tive vários treinamentos, gente. Mas eu tive uns treinamentos diferenciados. E como é esse treinamento diferenciado? Por que esse treinamento era diferenciado? A empresa colocava uma turma de motorista, né? E para a gente ficar 3, 4, 5 dias, eu já tive treinamentos de 5 dias, a semana completa, de segunda a sexta. E por que diferenciado esses treinamentos? Porque a empresa, lá tinha psicólogos, tinha médicos, tinha nutricionistas, professores de física, professores palestrantes, instrutor. Olha quantos profissionais tinha lá para repassar conhecimento para a gente. Então, nesses treinamentos, eu aprendi muitas coisas que mudou a minha vida, não só como um profissional, mas também como ser humano. Lá eu vi muitas coisas nesses treinamentos
que fixaram na minha mente que eu gostaria que fixasse na sua também. Porque é muito importante. Uma delas, claro, não vai dar para falar nem 10% do que eu aprendi e do que eu ouvi, do que eu vi. Mas uma delas que eu acho importante, que eu sempre estou falando nos meus vídeos, se colocar no lugar das pessoas antes de machucar alguém. Isso é muito importante. Imagina você, todo mundo pensando assim, se colocando no lugar das pessoas antes de machucá-la. Tinha um professor que ele falava assim: quando você estiver atendendo alguém que estiver se estressando com essa pessoa, que estiver a ponto de tratar essa pessoa mal, lembre de alguém que você ama e coloque no lugar dessa pessoa. Se for um senhor, lembre do seu avô, do seu pai. Se for uma senhora, lembre da sua avó, da sua mãe ou mesmo da sua esposa. Se for um jovem, uma jovem, lembre do seu filho, da sua filha. Se for uma criança, do seu neto ou mesmo seu filho. Se fosse uma dessas pessoas que você ama, como você trataria? E se você presenciar alguém maltratando, tratando mal essas pessoas, qual seria a sua reação? Pense nisso. Faça a sua parte. Eu faço a minha. Imagina você aí, todos pensando assim. Quantas confusões deixariam de existir, até vidas seriam salvas. Faça a sua parte, eu faço a minha. Não vou dizer que foram muitos colegas, mas de vez em quando um colega chega para mim: ô Nilson, você nunca teve problemas com os seus clientes, com seus passageiros? Um passageiro nunca te agrediu do nada? Sim, com certeza. Não fisicamente, né? Mas quantas pessoas já chegaram assim, você está trabalhando de boa, às vezes transportando ele, ou ele vai subir no seu ônibus e te trata mal. Chega xingando, brigando, procurando uma confusão. Mas nem por isso eu perdi a cabeça e fui debater com essa pessoa, bater de frente com essa pessoa. Sabe por quê? Entrar em confronto com uma pessoa dessa não é nenhuma opção. E sim o sinônimo de uma pessoa fraca, fraca de espírito, de uma pessoa despreparada, de uma pessoa estressada, de uma pessoa que não está preparada para transportar vidas, para transportar o ser humano, transportar famílias, transportar suas crianças, transportar o futuro. Ele não está preparado. A melhor resposta para esse tipo de gente é o silêncio. Respira fundo e entrega para Deus. Sabe por quê? Você está trabalhando ali, você está representando a empresa, você é a empresa. Você não pode errar. E se você falar algo num momento de raiva, com certeza você vai errar, você vai perder a sua razão. Pense nisso. O silêncio é a melhor resposta para esse tipo de gente. Existe essa pessoa, mas porque tem uma pessoa assim, tem milhões de pessoas que te tratam bem, que te tratam com carinho. Por que você vai se vingar de um passageiro por causa de muitos passageiros, por causa de um que vai aparecer uma vez na vida? Pense nisso. Agora, gente, vamos fazer uma simulação de uma viagem noturna, um embarque, por exemplo. O que eu vou falar já aconteceu comigo em vários horários, de dia, de qualquer horário, já aconteceu comigo várias vezes, e todos os colegas que eu converso já aconteceu com ele. E até agora, um só teve a resposta correta. Por incrível que pareça, hoje é 27, foi ontem 26 eu conversando com os motoristas, que eu sempre gosto de conversar, e ele me falou. Se eu perguntar qual foi a resposta dele, ele me falou. Ele falou a resposta certa. Os outros agridem essa pessoa. Gente, é mais ou menos assim.
Você está encostando um ônibus numa rodoviária, isso pode acontecer em qualquer rodoviária, em qualquer parada de embarque, né? Mas eu vou simular aqui um embarque numa rodoviária principal no início de viagem à noite. Você está chegando, encostando o ônibus, no meio daquela multidão, de vez em quando aparece um que fica olhando para você. Antes de você parar o ônibus, ele já está olhando para você. E a gente encosta o ônibus e ele olhando. A gente faz os procedimentos ali antes de abrir a porta e ele te olhando. Eu, com a experiência que eu tenho, eu já imagino, eu já posso imaginar o que essa pessoa está pensando ali. Sabe o que? Ele está olhando assim e pensando, meu Deus, esse motorista é quem vai nos transportar. Será que ele dormiu? Ele olha para aquele multidão e diz, são tanta gente. Meu Deus, esse pessoal todinho vão entregar a vida nas mãos desse homem. Será que ele descansou? Será que ele não está com sono? E a gente desce, começa a pegar as passagens, fazer o procedimento de rotina, e essa pessoa continua olhando para você. Alguns, digamos que 10% dessas pessoas que ficam olhando a gente, cria coragem e quando chega próximo, quando chega a vez dele de entregar a sua passagem, ele fala assim para você. Motorista, você não está com sono não? O senhor dormiu, o senhor descansou? E a maioria responde um monte, fala um monte de coisa para essa pessoa. É a hora que você vai colocar alguém que você ama no lugar dessa pessoa. Se fosse uma delas, qual seria a sua resposta? Então, gente, vai que essa pessoa já sofreu um acidente, já perdeu parentes, ou alguém, ela já presenciou um acidente, por isso ela tem esse trauma, né? Ela tem medo. Aí tem colegas que já falou para mim assim, e por que ela viaja? Eu falo, olha, eu trabalho com um rodoviário, com um carro de linha, não é turismo. O turismo é que as pessoas viajam para se divertir. O rodoviário, as pessoas, a maioria viaja porque precisa. Essa pessoa, ela precisa de viajar. Agora imagina, essa pessoa tem um desses problemas. Aí chega e encontra um motorista estressado. Ei, como que essa pessoa vai viajar, cara? Talvez ela até desista dessa viagem. E se ela viajar, ela vai viajar mais preocupada. Por que não responder? Quando ela chegar, motorista, você dormiu? Você responde assim para ela. Olha para ela e diz, ah, sim, dormi, eu estou aqui novo. A gente que trabalha à noite, a gente é acostumado, a gente troca o dia pela noite. Para mim, o dia está começando agora. Estou novo, eu dormi o dia todo, eu me preparei. Até porque eu tenho uma família esperando eu de volta, tá me esperando de volta. Então eu estou aqui preparado. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Fica tranquila. Ei, essa resposta não é melhor, não é mais fácil? Experimente assim. A minha filha hoje, a minha princesa, que continua sendo minha princesa, a minha arquiteta, minha filha, ela, eu sempre desde 2003, eu preciso ônibus de turismo e roda muito com bandas. E ela viajou para muitos lugares do Brasil. Viajou também comigo na empresa que eu trabalho. Quando ela estava de férias, sempre viajava, final de semana com banda, ela viajava, romaria. Gente, quando eu viajava na dupla, na hora que eu acordava para trocar de motorista, ela acordava primeiro do que eu. Ela ficava aqui no meu banco, no banco do motorista, abraçadinha com o banco. Aí de vez em quando, ela não demorava meia hora, ela olhava na minha cara. Ei, tá com sono? Aí eu falava, tô não, filho, tô não. Se fosse um passageiro, será que eu respondia assim? Sim, eu respondia. Não é porque é minha filha. É o nosso dever repassar a confiança para o passageiro. Quando o passageiro entra no nosso carro, a vida dele fica aqui, ó, nas nossas mãos, na nossa responsabilidade. Pense assim, faça a sua parte. Trate o passageiro como você gostaria de ser tratado. Essa é a melhor opção para que você não machuque as pessoas. Gente, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu sou o Nilson Demetrio, sou instrutor de treinamento. Se inscreva no nosso canal. Nos ajuda. A sua ajuda é importante. Sozinha não vamos a lugar nenhum. Vamos juntos? Juntos somos muito mais fortes. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sempre. Fui!